O senhor fica à vontade, se o senhor quiser ficar aqui ou lá em cima, o senhor que da forma como o senhor se sentir melhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Uns 30 minutos? Por aí tá bom. Amém? Amém. Boa noite para todos. Paz seja convosco, amém? Eu quero pedir perdão aos irmãos pelo horário. Eu achei 3 boas novas. Presbiteriana, boas novas. Batista, boas novas. E Assembleia de Deus, boas novas. Agora é internacional. Agora cheguei. O endereço é um pouco meio difícil de achar, mas a gente chega lá. Eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Um texto bastante conhecido, que é o Salmo número 40. Para os irmãos que estão aí em propósito, orando, buscando em Deus uma vitória, né? Não tem nada melhor do que nós aprendermos um pouquinho com o salmista Davi nessa noite, né? Salmo número 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Amém? Amém. Esperei com paciência no Senhor, pois Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Sem muitas demoras, esperar com paciência. Davi, ele nos traz essa lição, e lá na frente ele vem testemunhar que valeu a pena esperar. Mas o que é esperar? É o que nós queremos conversar um pouquinho nessa noite, né? Esperar em Deus é um gesto de confiança. É um gesto de confiança. Se eu vou esperar porque eu confio que a minha causa, a minha situação, a qual já colocamos nas mãos dele, acreditamos e confiamos que ele está trabalhando em nosso favor, ainda que muitas vezes em silêncio. Muitas vezes nós não obtemos respostas adiante daquilo que queremos, mas Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando em nosso favor. E o que é esperar em Deus? Primeiro, é aceitar a circunstância como produto da sua vontade, diretiva, corretiva ou permissiva. Aceitar a circunstância, ou seja, mesmo que estejamos passando por uma dificuldade e queremos que as coisas aconteçam do nosso modo, que a pior coisa que temos, principalmente como brasileiro, é esperar. A gente quer tudo rápido, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora, não é verdade? Mas é esperar em Deus, é permitir que Deus trabalhe o tempo que for preciso, para que as nossas petições, elas venham ser atendidas. Uma das coisas interessantes, esperar em Deus, é procurar entender a lição de cada demora ou bênção. Aprender, entender a lição de cada demora. Interessante, né? Uma vez que a gente pede o que a gente está precisando, mas existe aí a teologia da prosperidade, muitas outras formas que as pessoas pregam hoje na televisão, e elas pregam dizendo: olha, vem cá, vem buscar a realização do teu sonho, dos teus projetos e tal. E ontem nós falamos isso lá na igreja, que a Bíblia diz que os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Mas fala do que? Dos sonhos de Deus. E os nossos sonhos? Será que são frustrados? Sim. Você pode projetar, você pode sonhar, você pode correr atrás da realização dos sonhos, mas não significa que tudo aquilo que você sonhou e tudo aquilo que você projetou, eles vão se realizarem, porque não vão.
porque são os nossos sonhos, são os nossos projetos. Mas, porém, se nós projetar em Deus os nossos sonhos e buscar os sonhos de Deus para a nossa vida, aí sim, eles jamais serão frustrados. Amém. E aí é onde nós precisamos entender isso. A demora de cada sonho, da realização de cada projeto. Porque nesse período da demora, é a hora que muitas vezes nós estamos, Deus, poxa, estou precisando rápido. Mas que Ele garante que aquilo que você está querendo tão rápido é o que Deus quer para você, é o que Deus tem projetado para você. Muitas vezes Deus nos permite um período de tempo para a gente parar e entender qual é a sua vontade para a nossa vida. Ele permite que a gente venha entender qual o seu propósito para a nossa vida, porque nem tudo que queremos, por mais que seja bom, por mais que vai fazer alguém ser feliz, por mais que vai fazer alguém de repente ajudar alguém, mas de repente precisamos entender se realmente Deus está nesse projeto. Precisamos entender se Deus está nesse propósito. Então esperar em Deus é compreender a cada tempo adiante do Senhor aquilo que esperamos. E aí ele vem continuando na Bíblia Sagrada: esperar em Deus quer dizer não precipitar em nenhuma decisão. Estou para tomar uma decisão, mas qual que eu vou tomar? E aí o que eu preciso fazer? Fazer o que os irmãos estão fazendo, orando. Buscar em oração, buscar a direção em Deus, para que a sua decisão ela venha a ser a correta. Esperar em Deus significa louvá-lo enquanto espera a sua resposta e intervenção. Interessante isso. Louvar no período de espera. Há uma canção que diz que em vez de murmurar, canta, porque a demora faz murmurar. A demora muitas vezes nos faz nos tornarmos pessoas frustradas. A demora faz muitas vezes a gente acreditar que Deus nem está nos ouvindo. A demora faz nós acreditar que Deus de repente não está do nosso lado. Quando você conversa com pessoas frustradas, elas questionam: poxa pastor, Deus fala com todo mundo menos comigo, Deus abençoa todo mundo, olha meu vizinho, aí ele olha para o vizinho, a vida do cara é assim, 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 mas está lá indo bem, olha eu aqui pastor. Não é? A pessoa frustrada, ela gosta muito de se basear em alguém, mas na realidade, né, a única coisa que vai mover o coração de Deus nesse momento de espera é você aprender a louvar a Deus, engrandecer o seu nome. E Paulo e Silas nos dá esta lição. Paulo estava louvando, Silas orando, ou vice-versa, e eles estavam onde? Na prisão. Eles tinham tudo para estar murmurando. Primeiro porque não estava lá por coisa pessoal. Eles estavam presos por causa do próprio Evangelho, por causa da proclamação do Evangelho. Estavam presos exatamente por falar de Jesus, por evangelizar. Eles poderiam agora estar lá na prisão dizendo: poxa, mas que Deus é esse que nós temos, né, cara? Poxa vida, nós pregamos, evangelizamos e agora estamos aqui presos e parece que Deus não faz nada. Não, pelo contrário, eles falam: olha, nós estamos aqui por uma causa justa. Silas, vamos tomar uma atitude. Qual? Você canta e eu oro, ou vice-versa. E enquanto cantamos e oramos, vamos estar aqui agradecendo o nome do Senhor. Alguma coisa Ele vai fazer. E foram dito e certo. Cantaram e oraram, e as cadeias caíram por terra. Houve até conversão do carcereiro. Está entendendo? Quando nós aprendemos a louvar a Deus diante das dificuldades. Tem uma canção que diz: perto eu quero estar de ti, Senhor. Aí lá na frente: te louvarei, te agradecerei. Não importa a circunstância, mas o que importa é que eu quero te louvar. O que importa é que eu quero te adorar. E enquanto louvamos, enquanto adoramos, há um Deus trabalhando em favor da nossa vida. Amém? Então, se você tem esperado em Deus, pastor, o ano está acabando, está faltando sair 3 ou 4 dias para enterrar o velho ano.
Poxa, mas tem ainda projetos que eu projetei no início. Levei para a oração da virada de 2015 para 2016 e falei: Deus me abençoa. Entrei com tanta fé, com tanta determinação, e o ano se acaba e faltam 4 dias, mas eu ainda não conquistei aquilo que eu queria. Talvez não seria o sonho de Deus, ou talvez são os sonhos de Deus, mas em 4 dias Deus também pode fazer acontecer. Lázaro já tinha passado 5 dias, cheirava mal e Deus ressuscitou. Tantas outras coisas que para os discípulos já não era mais hora, já tinha passado. E Jesus disse: não, vamos lá. Mas para quê? Já não tem mais jeito. Tem. Lázaro está dormindo, tal situação está para resolver. E Deus chegava e fazia as coisas acontecer. Então, queridos, se você tem esperado no Senhor até agora, e tem louvado, tem adorado, tem engrandecido o seu nome, a única coisa que lhe resta é continuar descansando em Deus, porque na hora certa, no momento exato, e talvez não seja a tua hora, mas na hora de Deus, a tua bênção tem endereço certo. Amém. Deus sabe onde tu mora, Deus sabe o teu telefone, Deus sabe o teu e-mail, Deus sabe como chegar a ti e te surpreender com aquilo que você precisa. Amém ou amém? Amém. Esperar em Deus é concordar humildemente com a sua vontade. Concordar humildemente com a sua vontade. Deus, pode ser que esteja demorando, mas eu concordo, porque eu sei que o Senhor está fazendo algo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como esperar em Deus? Pacientemente. Jó nos dá essa lição de paciência. Perdendo tudo desabando, tudo se acabando. Por último, sua esposa chega e diz: abandona teu Deus e morre. Ele ainda olha para ela e diz: mulher, eu falo como louca. Do pó eu vim nu, e do pó eu vou voltar nu. Mas uma coisa é certa, eu sei que o meu Redentor, aleluia, glória a Deus. Você pode olhar para a questão do seu lado e dizer: o teu Redentor vive. Ele vai se levantar em favor da tua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Humildemente, coisa que agrada ao Senhor, humildade. Tem pessoas, tem até denominações que a gente assiste às vezes pelas madrugadas, ensinando o membro a jogar Deus na parede. Não é? O Senhor tem que fazer, eu não aceito. E tem um jovem que nos dá uma lição de humildade tremenda. É o leproso. Quando Jesus aproxima dele, ele olha para Jesus e diz: mestre, se tu quiser, tu pode me deixar. Ele poderia muito bem ser diferente, ele poderia ser mais ousado, como muitos ensinam. Olha, o Senhor é Jesus, o Senhor já veio aqui, o Senhor vai embora sem me curar? Eu não aceito, o Senhor não vai embora sem me curar. Eu não concordo com a sua ida sem deixar a cura para mim. O Senhor pode me curar e o Senhor tem poder para isso. Mas ele preferiu ir para o lado da humildade, porque o coração contrito, quebrantado, move o coração de Deus. Ele diz: Deus, se tu quiser, tu pode me deixar livre. E Jesus olha para ele e diz: quero, seja livre. Amém. Com humildade, nós chegamos adiante dos nossos objetivos. Com exclusividade, inteiramente, se colocando inteiramente na presença do Senhor, diariamente, descansando, acreditando que Deus pode todas as coisas. E quais são as orientações para se esperar em Deus? Primeiro, descansar em Deus é esperar em Deus. Salmo 37:4: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Quando eu descanso em Deus,
é um ato de acreditar. Deus está trabalhando, eu estou tranquilo. Ruim é se Deus não estivesse trabalhando. Ruim é se eu não tivesse colocado nas mãos de Deus. Mas coloquei. E Ele é o mais poderoso que temos. Ele é o soberano. Ele está acima de todas as coisas. Então, o que nos resta? Descansar. Porque Ele vai fazer. Esperar quer dizer animar-te adiante das situações. Esperar pelo Senhor quer dizer ser livre. Provérbios 20, 22. Por que ser livre? Porque quando eu aprendo a esperar em Deus, eu não fico preso adiante das circunstâncias. Quais são as circunstâncias de uma pessoa impaciente, que não sabe esperar? O excesso de ansiedade leva as pessoas à inquietação, à irritação, leva as pessoas a ficar incomodado, não consegue ficar quieto, não tem uma mente fixada no objetivo, fica vago. Na verdade, pessoas que, na realidade, que não sabem esperar em Deus, muitas vezes, através da ansiedade excessiva, muitas leva a pessoa até a estresse, a depressão, a uma pessoa desequilibrada. Nós temos isso na igreja? Temos. Todo dia a gente depara com pessoas na igreja dessa forma. Pessoas desequilibradas, pessoas que não sabem o que querem, pessoas que, pastor, mas estou orando, nada acontece. Não é? Porque ainda não aprendeu a esperar em Deus, ainda não acreditou que a sua causa está na mão de Deus e que Deus na hora certa irá fazer alguma coisa. Né? Glória a Deus. Esperar em Deus ainda é um ato de louvar, de exaltar. Esperar no Senhor, porque nele há misericórdia e redenção. Esperar em Deus, porque nele há misericórdia. A misericórdia do Senhor são as causas pelas quais nós nos somos consumidos. Né? Imagine a minha e a tua vida sem as misericórdias do Senhor. Por que estamos aqui? Por causa das suas misericórdias. Porque temos sido abençoados por causa das suas misericórdias. Porque iremos concretizar os nossos sonhos e tomarmos posse deles por causa das misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém. E adiante de cada propósito há um fruto. E quais são os frutos de esperar em Deus? Aí vem Davi trazendo seu testemunho. O Senhor se inclinou para mim, ou seja, me deu atenção. Quando se fala de inclinar, fala de atenção. Olha que maravilha, como Deus nos trata. Ele nos dá atenção. Por isso que Jeremias 33,3 fala daquilo que vocês estavam acabando de fazer. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele se inclinou para mim, me deu atenção. Ele continua: ouviu o meu clamor. Olha que maravilha. Aí ele continua: me tirou de um lago horrível, situação sufocante, de naufrágio. Quando se fala de lago horrível, porque o camarada já está sufocado, no desespero, se afundando. Mas o Senhor foi lá e os tirou. Davi compara a vida dele nessa situação. Aí ele continua: me tirou de um charco de lodo, ou seja, situação de pecado. Pôs os meus pés sobre uma rocha, lugar seguro. Quem é a rocha? Cristo. Ele é a rocha. Ele é a rocha da palavra. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha que maravilha, né? Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, né? Jesus é o fundamento de todas as coisas, é a raiz, é a base, é a sustentação de tudo aquilo que precisamos. Quando ele chama Pedro, diz: Pedro, tu és pedra. Deus está dizendo que Pedro era pedra, mas Deus está dizendo: Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Em outras palavras, a palavra Pedro quer dizer Petros, e a palavra Petros quer dizer pedra. Pedra vem de fundamento. Não tem ninguém melhor com fundamento para o ministério de Pedro do que o próprio Jesus, que está estabelecendo o seu ministério na vida de Pedro. E Jesus está falando: olha, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas quem vai edificar? O próprio Jesus. E ele faz uma promessa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele ainda te dá liberdade. Pedro, o que concordares na terra será concordado nos céus. Ou seja, no céu os anjos concordam, ainda em acordo com o Pai. Na terra a igreja também precisa estar em acordo com o Pai. Por isso que ele diz: o que é concordado na terra, igreja, é concordado no céu. Jesus, Deus e os anjos. A igreja em sintonia com os céus. Será concordado aqui, será concordado lá. Mas vou te dar também a chave do reino dos céus. Olha que privilégio que a igreja tem. A chave do reino. Para que essa chave? Para fazer o que vocês estavam fazendo aqui agora, através da oração. Essa é a chave para abrir portas no reino espiritual, para tomar posses de poder, de autoridade, de revestimento, de graça, de unção, de armaduras de Deus, para resistir nesses dias maus os inimigos que nós lutamos no dia a dia, que não é carne, não é sangue, não é ser humano, mas sim principados, potestades e dominadores. Nós conseguimos esse revestimento, essa autoridade através da oração, que é a chave que abre portas no reino dos céus. Olha que maravilha! Esta é a autonomia, a autoridade, privilégio que Jesus deu à sua igreja, como ele, como a pessoa principal, como a pedra, como a rocha, como fundamento. Amém? Quem é o fundamento da tua vida? O homem, as promessas, as propostas políticas, ou é Jesus na sua vida? Aí ele mesmo disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Então vale a pena esperar em Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus. Aleluia! Aí ele continua: firmou os meus passos. Firmar os passos fala de segurança, maturidade, apoio. Pôs um novo cântico na minha boca, ou seja, uma nova linguagem, uma nova pregação, um regozijo ao Senhor. Quando Deus arranca o povo dos cativos de Babilônia, no Salmo de número 136, aí ele diz: nós que estávamos lá nos salgueiros de Babilônia, passando uma crise terrível na mão de Nabucodonosor, de repente o Senhor levanta assim e nos arranca de lá e nos traz de novo para Jerusalém. E agora nós somos como um povo que sonha. Parece que não é real, que voltamos para a nossa terra. Agora temos liberdade de cantar pandeiros, de tocar violão, de louvar o Senhor, porque estamos de volta em nossa terra. Aí a gente continua: porque a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de cântico, e o povo se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Aí a igreja respondia de cá: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força na vida daqueles que aprendem a esperar em Deus. Amém? Quero finalizar te dizendo uma coisa: pois nos meus lábios o hino de Deus, adoração e gratidão. E quando nós somos gratos ao Senhor,
E aí nós fazemos como o profeta Isaías, que acabamos de dizer no Salmo Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fala de coragem, motivação, disposição. Vivemos um período, talvez, muita gente diz aqui não é porque estão viajando, outros talvez não é porque estão trabalhando, outros é por falta de motivação, de coragem, porque trabalhou o dia, está cansado, abre a boca, hoje não vou no culto porque estou tão cansado, e não sabe o que está perdendo nesta noite. Não é porque tem um pregador de fora, não, porque a graça de Deus ela é constante. Na verdade, a presença de Deus ela é constante. Independente de quem está, de quem não está, sempre Deus vai estar presente. E sempre a sua palavra vai ser ministrada, independente de quem vai ministrar nos nossos corações. Mas o que faltou? Motivação. Mas se aprendermos a esperar no Senhor, nós estaremos com as nossas forças renovadas. Chegou cansado? Mas eu vou, porque estou motivado a receber renovo, estou motivado a receber algo novo de Deus, porque o ano está findando e eu preciso de bagagem para começar um novo ano determinado. Isso fala de forças renovadas naqueles que esperam no Senhor. Aleluia. Subirão com asas como águias, sonhos e visão grande. É o que a águia nos mostra. Ela é o pássaro que mais pega um número alto de voo, mais voa alto, é o que mais alto voa, é o único pássaro que voa diante das tempestades, As tempestades, os ventos fortes vêm, os pássaros tudo corre dos seus ninhos, a águia não, para ela ir para o penhasco, lá para o alto, para o seu ninho, ela passa por cima das tempestades. Fala de visão, lá de cima ela tem uma visão do tamanho de uma formiga, aqui embaixo naturalmente, talvez nós não conseguimos enxergar como ela enxerga, mas no mundo espiritual, como igreja, precisamos enxergar, precisamos ter essa visão ampla, grande, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja Deus. Correrão e não se cansarão, obra urgente e inadiáveis, porque nós não vamos nos cansar, porque Deus tem coisas grandes para concretizar na tua vida, no teu ministério, na tua família, na faculdade, aonde você estiver. Caminharão e não se fadigarão. Fala de resistência. Resistência só Deus pode trazer para mim e para você nessa noite. Pastor, preciso de resistência, preciso de forças renovadas para continuar caminhando, pelejando. E a disposição de esperar em Deus gera equilíbrio, renovo, transformação, gera milagres, concretização de sonhos para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra nesta noite? Coloca-se de pé. Eu quero orar com você nesta noite. O livro de Jó, capítulo 14, verso número 7. Jó fala que para a árvore ainda há esperança, porque ainda que ela seja cortada no seu broto, ou talvez as suas raízes se secam, mas lá no solo, com o cheiro das águas, ela recebe renovo, criam-se ramais, cresce e passa a ser uma planta nova, produtiva. Ela brota, cresce e volta a dar os seus frutos. Quem sabe nesta noite você entrou por essas portas, mesmo que tu orou, mesmo que tu buscou o Senhor, mas quem sabe no fundo do seu coração você tem se sentido como árvore cortada, como árvore que cortaram no tronco, e você tem se sentido fraco, desanimado, sem forças. Mas o Senhor nessa noite diz que com o cheiro das águas lá no solo ela recebe renovo. Aleluia! A água representa a vida, e Jesus se apresenta na palavra como aquele que mata a sede da nossa alma,
como a água da vida, e que esta vida que chama Jesus, a água da vida que representa Jesus, possa hoje gerar em você renovo, para que você saia daqui transformado, animado, fortalecido, para concluir este ano que se termina e iniciar um ano acreditando que os sonhos de Deus não se frustrarão na sua vida, mas se realizarão, porque Deus tem um propósito para contigo e para com a sua família. Abra tuas mãos, fecha teus olhos. Eterno Deus e Pai, nesta noite oro pela tua igreja, oro por este ministério, oro pela vida do pastor desta igreja. Abençoa, continua dando forças, renovando as suas forças, Pai, que ele possa ser como Caleb, mesmo depois de 45 anos esperando no Senhor. Caleb tome posse das terras e dá um testemunho que ainda estava com as suas forças revigoradas e estava pronto para entrar na guerra e sair se for preciso. Que esse espírito de renovação vindo da parte do Senhor possa contagiar não só o pastor da igreja, não só os levitas da igreja, não só os obreiros da igreja, mas cada membro desta casa vai trazendo a cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Pai, nós declaramos nesta noite a tua bênção sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Amém. E precisando, estamos sempre aqui à disposição.